Olá pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a Síndrome de Down. Talvez uma das condições mais fáceis de serem percebidas e identificadas pela população em geral, por conta das características físicas, que já são bastante conhecidas por todo mundo. Mas se você quiser saber um pouquinho melhor sobre a linguagem, o comportamento, as características dessas pessoas, vem comigo! Foca na dica, foca na fono. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, curta, compartilhe e divulgue para outras pessoas que possam precisar dessas informações. Bom, galera, a Síndrome de Down, ela foi descrita e identificada pela primeira vez em 1866 por um médico britânico chamado John Langdon Down. O que aconteceu? Ele identificou, percebeu as mesmas características em vários indivíduos e começou a pesquisar. Esses indivíduos todos tinham características que se assemelhavam fisicamente à população que morava na Mongólia, os olhinhos puxadinhos, e por isso ficou aquele termo que muitas pessoas achavam que era usado de uma forma pejorativa, mongolismo, mas era simplesmente por conta da semelhança com essa população da Mongólia. A Síndrome de Down, pessoal, ela não é uma doença, ela é uma condição. Então, geneticamente falando, é uma anomalia numérica dos cromossomos autossômicos, que vai acontecer durante a gestação, um defeito congênito. E nós temos aí 3 variações da Síndrome de Down. A trissomia livre, que é o nome que nós mais conhecemos, trissomia do 21, acontece em 95% dos casos e é um cromossomo extra no par 21 em todas as células. Nós temos também a variação que é a translocação, que vai acontecer em 3,5% dos casos, e a translocação é um braço maior, mais longo nesse cromossomo extra no par 21. Na translocação existe a possibilidade de reincidência. O que isso significa? Que se os pais tiverem um outro filho, ele também pode nascer com síndrome de Down. E nós temos ainda o mosaicismo, que é o mais raro. E nesses casos, os sinais, as características e a deficiência intelectual, eles são mais leves que nos outros 2. E agora eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma experiência minha. O meu mestrado foi com crianças com síndrome de Down. Então eu escutei o relato de mais de 80 famílias, de diversos níveis sociais, de diversos locais do Brasil. E foi muito interessante e até chocante, né? A gente escutar cada história, o que cada um trouxe, como foi recebida essa notícia pelas famílias. A gente sabe que nenhum casal, quando planeja ter um filho, pensa num filho que tenha qualquer tipo de doença ou de deficiência. A gente sempre vai criar aquela expectativa de um filho perfeito, de um filho que possa realizar todos aqueles sonhos que nós não podemos, de um filho saudável, que não necessite de maiores cuidados, que não vá sofrer bullying, que vá ser incluído na escola de uma forma natural. Então, pessoal, quando qualquer família recebe a notícia de que o seu filho tem algum tipo de deficiência ou que ele vai ser diferente da maioria das outras crianças, é óbvio que a família, o casal, vai passar por todo um processo até chegar na aceitação. A gente precisa administrar, elaborar aquela notícia, entender o que eu vou fazer a partir desse momento. Muitas vezes se informar para entender como pode ajudar melhor aquela criança. E é claro, a forma com que essa notícia é passada pelo médico vai fazer toda a diferença para o casal. Aí, durante essa minha pesquisa, tinha pessoas que me contavam que só souberam do diagnóstico realmente no momento do parto. Outras chegaram em casa sem que o médico tivesse contado que a criança tinha síndrome de Down. E outros que tiveram os filhos desenganados mesmo antes de nascerem, pessoal. Então a gente vê
como que as pessoas reagem à notícia dependendo de como ela foi dada. E nos momentos que os pais faziam esses relatos para mim, obviamente eles estavam revivendo a situação, muitos choravam, e após todo esse processo de elaboração dessa informação, os pais fazem aquele movimento de buscar, né? E agora? O que eu posso fazer para ajudar a minha criança, o meu filho, a ter uma vida mais saudável? E então é o momento de buscar os tratamentos especializados, que são fundamentais desde o nascimento dessa criança. Gente, então uma equipe interdisciplinar, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, um psicólogo para acompanhamento dessa família, eles são fundamentais para a evolução e para o progresso dessa criança. Quanto antes eu iniciar esse processo de tratamento, de intervenção, melhores serão os resultados apresentados pela criança. Pessoas com síndrome de Down, além das características físicas, precisam de cuidados especiais, considerando as outras condições que vêm associadas à síndrome. Muitas vezes eu vou ter um problema auditivo, questões gastrointestinais, questões cardíacas, neurológicas, imunidade mais baixa. Então, os pais precisam estar atentos a todas essas questões e sempre fazerem acompanhamentos com médicos especializados. E as características físicas dessas crianças, né? A gente tem aí as estaturas mais baixas, a implantação de orelha também um pouco mais abaixo, os olhinhos puxadinhos, a língua fasciculada, uma hipotonia não só facial, né, de lábios, de bochecha, como também do corpinho. Então essas crianças, elas vão demorar um tempo maior para começar a andar. A questão da linguagem, ela varia bastante de pessoa para pessoa. Nós temos crianças que não desenvolvem a linguagem oral. Nós temos outras que falam apenas algumas palavrinhas e outras que conseguem se comunicar com funcionalidade. Nós vemos aí um tempo maior também para a criança começar a falar, para iniciar o processo de aquisição da fala. Muitas crianças têm gagueira associada a síndrome de Down. Esse foi o estudo que eu fiz no meu mestrado. Nós vamos ter as trocas de fala pelas questões de hipotonia e da deficiência intelectual, que acabam interferindo na estruturação do meu discurso, no meu diálogo. A deficiência intelectual, pessoal, ela sempre vai estar presente nos casos de síndrome de Down. E a síndrome, ela não tem graus. O que tem grau é a deficiência intelectual. Eu tenho crianças com síndrome de Down com deficiência intelectual no grau leve, que conseguem se alfabetizar, ler e escrever. E eu tenho outras que vão precisar do plano de ensino individualizado que é providenciado pelas escolas e é lei, porque essas crianças fazem parte do público-alvo da educação especial e está lá na legislação, nas políticas públicas da educação especial. Desde 2008, elas têm direito a frequentar a sala de atendimento educacional especializado no município, no estado. Nas escolas particulares, elas têm direito, obviamente, ao apoio e muitas vezes os professores vão orientar, os pais já chegam, né, com os atendimentos interdisciplinares fora das escolas, né, porque é onde eles têm que acontecer, porque são clínicos. Então, fono, físio, TO, psicólogo, psicopedagoga quando eles são maiorzinhos, sempre considerando a necessidade dessa criança e a evolução do caso. Nós temos aí uma incidência atual de que para cada 700 crianças que nascem, uma tem síndrome de Down, e esse número ele aumenta com a idade materna avançada, assim como outras síndromes genéticas também. Pessoal, era isso que eu tinha para falar e compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!